Fala galera, tudo bem com vocês? Prof. Rafa aqui na área para mais uma aula de história. E nessa aula, parte 2, então, a gente vai entender como é que a Rússia socialista se montou. Você viu na aula 1 que aconteceu uma guerra civil entre pessoas que não queriam o governo bolchevique de Lenin no poder. Essa guerra civil acaba, o exército vermelho, o exército bolchevique, o exército de Lenin ganha essa guerra, permanece no poder. E na aula de hoje nessa aula número 2 você vai entender, então, a continuação disso, né? Como é que essa União Soviética vai, por exemplo, acabar numa ditadura de um cara chamado Joseph Stalin. Então, nessa aula de hoje você vai entender pós-guerra civil e como é que chega nessa ditadura stalinista. Bora começar. Bom, o governo bolchevique de Lenin, o governo vermelho socialista, após a Guerra Civil, né, a Rússia está desmontada, ela está desestruturada. E o Lenin, como solução, ele, com os seus políticos, colocam na economia o que eles chamam de nova política econômica. A gente apelidou aqui de NEP. Olha só, terminada a Guerra Civil em 21, era preciso adotar medidas urgentes para reconstruir a economia russa. Para isso, o Partido Comunista aprovou então a NEP. Lembrando que aqui é partido único, né? O Partido Bolchevique Comunista ele é único no poder. Basicamente, as medidas fundamentais da NEP tinham alguns aspectos capitalistas. E aí você dá aquela bugada. Ué, não era governo socialista? Como é que vem medida capitalista? Então, o Lenin e o Partido Comunista, eles acharam melhor recuperar a Rússia colocando temperos capitalistas nesse governo socialista. Prof, me dá exemplo. Abrir o mercado. Claro, gente, não é uma abertura total, mas são pequenas aberturas ao mercado estrangeiro. Alguns meios de produção serão privatizados, não todos, mas uma parte deles. O governo continua socialista, os meios de produção continuam estatais, mas eles começam com temperos capitalistas para tentar recuperar essa Rússia perdida, essa Rússia desestruturada. E aí está escrito para você, ó, as medidas fundamentais da NEP tinham alguns aspectos capitalistas para estimular uma produção excedente no campo e nas indústrias. O sistema financeiro continuou controlado pelo Estado. Repito, continua socialista, mas trazem práticas que você vê como capitalista para tentar recuperar essa economia perdida. E aí, de início, ocorre uma mescla entre o governo socialista e alguns temperos de abertura de mercado. No começo a NEP não deu certo, ela vai demorar ainda para ganhar força, mas ela vai funcionar 10 anos depois. Olha só, no meio dessa parte dessa apresentação está escrito assim: o crescimento da economia aconteceu de fato a partir da década de 30. E só que tem um detalhe: o mundo capitalista, que era boa parte do planeta, estava passando pela maior crise do capitalismo até então vista, que é a crise de 29, que é a quebra da bolsa de Nova York, que a gente vai trabalhar numa outra aula, que é a maior, até então, era a maior crise vista do capitalismo. E aí você tem a União Soviética com uma economia ascendente e o resto do mundo capitalista numa economia descendente, em declínio. Estados Unidos vão quebraram, desculpa, e o mundo capitalista vai se desestruturar. E a União Soviética está, digamos assim, tranquila, entre aspas, porque a economia dela está mesclada entre o socialismo forte com temperos capitalistas para tentar aumentar a produção industrial ou produção agrícola. E eu tenho umas imagens aqui do meu lado dos jornais da época, né? A Bolsa de Nova York, Wall Street, então entrando em pânico por conta desse crash da bolsa, da principal bolsa capitalista do mundo. E aí, alguns anos depois, dentro dessa década, entre 20 e 30, o Lenin ele passa por um derrame. Em 1922, ele passa por um derrame, a saúde dele complica muito, e em 24 ele vai morrer. E aí abre palco para dois personagens históricos entrarem, que é o Trotsky e o Stalin. O Trotsky, ele liberou o exército bolchevique. O Stalin era secretário-geral do Partido Comunista. Se o Lenin morreu, esses dois que se divergiam, eles não tinham muito acordo nas ideias, você já vai ver, eu já vou te falar qual era essa divergência, eles começam a disputar o poder. Quem é que vai suceder o Lenin em 24? Quem é que agora vai ser o grande chefe do Partido Socialista Bolchevique que está no poder? Qual que era a divergência entre eles? O Trotsky queria uma revolução socialista mundial, ou seja, eu quero expandir essa ideia, essa ideologia para o mundo inteiro.
Já eu, Stalin, não. Eu, Stalin, quero primeiro consolidar a revolução aqui na Rússia, estruturar as bases socialistas bolcheviques aqui, para depois, quem sabe, a gente pensar no resto do mundo. E aí, nessa disputa política, o Stalin, como ele era secretário-geral, ele puxou para o governo durante vários anos pessoas ligadas a ele. Ou seja, o Trotsky vai perdendo espaço político e o Stalin vai manipulando o jogo, vai fazendo uma série de manobras políticas para que o Partido Comunista tenha pessoas do lado dele e não do lado do Trotsky. E aí você já pode imaginar quem é que vai levar a melhor. O Stalin, então, entra como chefe de governo bolchevique socialista. Só tem um detalhe: ele entra como um ditador. Ou seja, o autoritarismo acaba acontecendo com bastante força no governo do Joseph Stalin. Nessa imagem que está aparecendo aí para você, que tem esses três personagens, né? Acima de mim, da esquerda para a direita, então você tem o Stalin, o Lenin e o Trotsky. O Stalin é o que vai ganhar essa disputa política, que é o que está embaixo, né? Ele vai virar o ditador russo, que vai ser responsável pela morte de milhões de pessoas, de medidas autoritárias, que eu vou te falar quais foram. Do meio está o Lenin, que acabou morrendo, e lá no cantinho direito o Trotsky, que liderou tropas bolcheviques e que agora perdeu espaço político, perdeu governo, perdeu a chance de estar no poder socialista. Bom, uma das medidas stalinistas, né, porque o stalinismo, pessoal, ele foge um pouquinho do socialismo, ele foge um pouquinho do comunismo, porque ele vai ter temperos autoritários, ditatoriais, de perseguição, como é o caso dos kulaks. Daqui a pouco eu vou falar dos gulags com G. Agora eu estou falando dos kulaks com K. Os kulaks eram camponeses prósperos, fazendeiros, entre aspas, os mais prósperos do universo ali socialista, e o Stalin ele vai obrigar essas pessoas a coletivizar a sua produção, ou seja, eu vou tomar de novo essa produção agrícola e eu vou entregar para a população geral. Só que só tem um problema. Ah, eu não quero, eu sou contra essa medida stalinista. Você vai ser preso, você vai ser executado, você vai ser deportado, exilado, e aí a violência contra essas pessoas vão ser bem sérias. O kulak, em russo, significa punho, ou seja, o punho russo, o punho socialista, o punho pesado do Stalin vai ser colocado, então, sobre essas populações que eram para entregar, então, as suas produções agrícolas nessas medidas autoritárias do Stalin. Bom, o Stalin vai começar uma repressão violenta, uma perseguição paranoica sobre qualquer pessoa que ele via que era contra o governo dele. Olha só, a repressão também se voltou contra os que denunciavam essa burocracia stalinista. Entre 36 e 39, o governo montou processos judiciais para punir os supostos traidores, ou seja, não concorda comigo? Você é um traidor da revolução. Pessoas acusadas ou suspeitas de traição eram levadas para campos de trabalho forçado, criados pelo regime. Ah, você era contra o governo stalinista? Você era mandado para um campo de trabalho forçado na Sibéria para trabalhar em condições análogas à escravidão, trabalhar forçadamente então para o governo stalinista. Milhões de pessoas vão ser mortas, milhões de pessoas vão ser presas e milhões de pessoas serão, milhares de pessoas, perdão, serão exiladas. Uma das pessoas que foram exiladas é o próprio Trotsky. Ele sofreu perseguição, ele vai sofrer uma série de deportações. O Stalin não queria mais a influência do Trotsky no poder. E aí, a vida do Trotsky, nesse momento, entre 36, 39, 41 e 42, ele pede exílio, né, para vários países. E o país que vai aceitar o exílio dele é o México. E aí, anos depois, o Trotsky ele é morto no México, em 42, 43, não me recordo bem. Ele é morto pela polícia secreta, pelos espiões do Stalin, que estavam perseguindo ele já faziam um tempo. Então, o Stalin, ele manda a polícia secreta, que depois você vai conhecer como KGB, né, na Guerra Fria, manda espiões achar o Trotsky para tirar toda essa influência trotskista do universo socialista. Então, o Trotsky é morto lá no território mexicano. E por fim, eu trouxe essa imagem do Gulag, esse campo de trabalho forçado que vai acontecer entre as décadas de 30 e 60. Na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, vai ser muito conhecido esses campos de trabalho forçado. Não confunda, então, com o Gulag, com o K, que eu falei para você ali, que eram os fazendeiros prósperos.
Agora é o Gulag, é o campo de trabalho forçado que o Stalin vai mandar qualquer pessoa que for contra o governo dele. Não só sendo contra, mas ele achando que era contra. A perseguição paranoica, né? Qualquer pessoa pode se tornar inimiga do Estado. Eu vou mandar lá para a Sibéria, num campo de trabalho forçado para trabalhar para o governo em regime aí análogo à escravidão. E aí, nós encerramos essa nossa aula de Revolução Russa, de ditadura stalinista. Espero que você tenha entendido tudo que eu falei e espero que você tenha gostado dessa aula. Muito obrigado pela atenção, até a próxima, diga tchau.